Boa noite a todos. Hoje convido vocês a mergulharem comigo em um dos conceitos mais profundos, enigmáticos e transformadores da história do pensamento humano, o inconsciente. Antes de Freud, o homem acreditava ser senhor absoluto de si mesmo. Desde Descartes, com seu famoso penso, logo existo, acreditava-se que o pensamento consciente era a essência do ser. A razão era o centro e a consciência o espelho da alma. A filosofia iluminista, a ciência positivista e a medicina do século XIX reforçavam a ideia de que tudo poderia ser explicado pela observação e pela lógica racional. Mas Freud surge para desafiar essa visão. Ele introduz o escândalo da alma moderna. Nem tudo que somos está sob o controle da nossa consciência. Freud teve a ousadia de olhar para as sombras e afirmar que existem forças psíquicas que agem sem que saibamos, determinando nossos pensamentos, sonhos, escolhas e sintomas, como ele escreveu em Uma Dificuldade da Psicanálise, de 1917. O eu não é senhor em sua própria casa. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma revolução filosófica e científica. Com ela, Freud desloca o homem do trono da razão, assim como Copérnico o retirou do centro do universo, e Darwin o tirou do centro da criação divina. Freud inaugura a terceira ferida narcísica da humanidade. Descobrimos que não somos donos nem de nós mesmos. Para compreender o nascimento do conceito de inconsciente, precisamos voltar no tempo, mais precisamente ao final do século XIX, um período marcado por intensas transformações culturais, filosóficas e científicas. A Europa vitoriana vivia o auge do positivismo, movimento que acreditava na ciência como a única via legítima de conhecimento. Influenciada por pensadores como Auguste Comte e Herbert Spencer, a mentalidade dominante dizia que tudo poderia ser medido, observado e explicado pela razão. O mundo era visto como uma grande máquina e o ser humano como uma peça dentro dessa engrenagem racional. A psicologia nascente, por sua vez, ainda estava fortemente ligada à fisiologia e à neurologia, e buscava estudar a mente apenas pelos seus processos conscientes e observáveis. Como dizia Wellman Wundt, fundador do primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, a mente deveria ser estudada através da introspecção controlada, limitada ao campo da consciência. Ou seja, o que não fosse consciente simplesmente não existia cientificamente. A crise do paradigma racionalista. Contudo, a realidade humana começou a escapar dessa visão mecanicista. Enquanto a ciência acreditava dominar o corpo e a mente, surgiam fenômenos que a razão não conseguia explicar. Mulheres diagnosticadas com histeria apresentavam cegueira, paralisias, convulsões e sintomas sem qualquer causa orgânica. Sonhos revelavam conteúdos estranhos e repetitivos. Lapsos, esquecimentos e atos falhos mostravam que algo agia por trás da vontade consciente. Esses fenômenos inquietaram
a medicina e desafiaram o pensamento da época, abrindo espaço para uma nova forma de compreender o psiquismo. Foi nesse cenário de inquietação que surge a figura de Sigmund Freud, médico neurologista vienense, profundamente curioso pelos mistérios da mente. Freud e as primeiras descobertas. Freud começou sua formação científica dentro da medicina tradicional, mas sua curiosidade o levou a Paris, onde estudou com o famoso Jean-Martin Charcot na Salpêtrière. Charcot utilizava a hipnose para tratar pacientes histéricos, demonstrando que sugestões mentais podiam produzir sintomas físicos. Freud ficou profundamente impactado com o que presenciou. Ele viu pela primeira vez que o corpo podia obedecer a uma ideia inconsciente e que havia uma força psíquica atuando além da vontade do sujeito. Em uma de suas cartas ao Hermann Fliess, Freud comenta: "O que vejo em Charcot é algo que desafia a razão. As representações mentais parecem ter o poder de criar realidades no corpo." Cartas a Fliess, 1893. De volta a Viena, Freud começou a trabalhar com Joseph Breuer e juntos publicaram estudos sobre a histeria, 1895. Nesse livro, considerado o marco inaugural da psicanálise, eles descrevem o famoso caso de Anna O., uma jovem que apresentava paralisias e distúrbios de fala sem causa física. Durante as sessões, Anna O. relatava lembranças dolorosas e reprimidas de sua vida. Ao revivê-las emocionalmente, seus sintomas desapareciam. Foi ela quem chamou o processo de Talking Cure, a cura pela fala. O nascimento do inconsciente. A partir desses casos, Freud começa a perceber algo revolucionário. As memórias e desejos que o sujeito não consegue suportar não desaparecem. Eles se reprimem e continuam agindo no inconsciente. Ele escreve em Estudos sobre a histeria: "Nossos pacientes sofrem de reminiscências." Ou seja, o sintoma é uma lembrança recalcada que insiste em retornar, buscando expressão simbólica. Freud conclui que os sintomas histéricos são formas de linguagem do inconsciente, tentativas do psiquismo de dizer o indizível. Ele percebeu que, primeiro, havia conteúdos reprimidos da consciência, empurrados para fora do campo do eu, porque eram dolorosos, proibidos ou inaceitáveis. Esses conteúdos buscavam a expressão simbólica, manifestando-se de forma disfarçada, nos sonhos, nos atos falhos, nas fantasias, nos sintomas. E o que o sintoma era uma formação de compromisso entre o desejo reprimido e a censura exercida pelo eu. Esse foi o ponto de virada. A partir daí, Freud compreende que a mente humana não é uma unidade harmoniosa, mas um campo de forças em conflito, onde o inconsciente exerce papel determinante. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, sua obra-prima, Freud consolida essa descoberta e afirma: os sonhos são a estrada real para o conhecimento do inconsciente. A Revolução Freudiana. A hipótese do inconsciente rompe com séculos de pensamento filosófico e científico. Freud mostra que o homem não é senhor de sua razão e que há dentro dele uma instância psíquica autônoma.
com desejos, recordações e fantasias que operam fora da consciência, como ele escreve em Uma Dificuldade da Psicanálise, de 1917. O eu não é senhor em sua própria casa. Essa descoberta muda tudo. O inconsciente passa a ser compreendido como uma estrutura psíquica real, dotada de leis e linguagens próprias. Freud funda, assim, a psicanálise, um novo campo do saber que une ciência, arte, filosofia e escuta do humano em sua profundidade. O nascimento do inconsciente não foi apenas um marco da psicologia, foi uma revolução no mundo de entender o ser humano. Enquanto a ciência buscava explicar o homem por meio de números e reações químicas, Freud revelou que somos feitos também de símbolos, desejos e memórias ocultas. Ele tirou o ser humano do pedestal da racionalidade e mostrou que há dentro de nós um território invisível, pulsante, que insiste em se manifestar. E esse território é o inconsciente, a dimensão onde a verdade do sujeito se esconde, mas também onde sua liberdade pode começar. Definição do inconsciente na psicanálise. O inconsciente na psicanálise não é apenas aquilo que não sabemos. Ele não se confunde com o simples oculto, o esquecido ou o subconsciente, palavra que Freud, inclusive, rejeitava por considerá-la imprecisa. O inconsciente, segundo Freud, é uma instância psíquica autônoma, com leis próprias, linguagem própria e modo de funcionamento distinto da consciência. Trata-se de uma realidade psíquica viva, que atua o tempo todo em nossos pensamentos, emoções e comportamentos, ainda que de forma disfarçada. Como Freud afirma em O Inconsciente, 1915, chamamos inconscientes todos os processos psíquicos que, apesar de atuarem e produzirem efeitos, não se tornam conscientes. O inconsciente como estrutura e sistema. Freud constrói o conceito de inconsciente de forma progressiva. Primeiro, ele o observa clinicamente nos sintomas histéricos. Depois, teorizando, o organiza como sistema no modelo topográfico da mente, dividido em três instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. Nesse modelo inicial, o inconsciente representa a base mais profunda da vida psíquica, onde residem desejos reprimidos, impulsos instintuais, afetos e lembranças incompatíveis com o eu consciente. Ele escreve em A Interpretação dos Sonhos: o inconsciente é o verdadeiro psíquico em nós, assim como o corpo é o verdadeiro orgânico. Com isso, Freud afirma que o inconsciente é real e ativo, e não uma mera hipótese. Ele tem efeitos observáveis, manifesta-se nos sonhos, nos lapsos de linguagem, nos atos falhos, nas fantasias e nos sintomas neuróticos. A repressão ou o recalque. O inconsciente nasce da repressão, processo central da teoria freudiana. A repressão é o mecanismo de defesa fundamental que impede certas ideias, desejos ou afetos de alcançarem a consciência, por serem inaceitáveis para o eu ou para a moral do sujeito. Freud afirma em O Recalque, 1915, a essência do recalque consiste apenas em afastar algo da consciência e mantê-lo à distância. Esses conteúdos, entretanto, não desaparecem. Eles continuam existindo, atuando nas sombras e buscando expressão. Por isso, o inconsciente é o domínio do reprimido, mas também da pulsão que insiste em retornar. Freud descreve o recalque como um movimento duplo. Primário, impede que certas representações acessem a consciência.
Secundário, mantém fora da consciência o que foi recalcado. Assim, o inconsciente se torna o refúgio dos desejos proibidos, das lembranças dolorosas e das pulsões que o eu tenta controlar. O retorno do recalcado. O inconsciente não permanece quieto. Tudo aquilo que foi reprimido tende a retornar, mas nunca de forma direta. Ele retorna disfarçado, deslocado e condensado em novas formas simbólicas. Esse fenômeno é o que Freud chama de retorno do recalcado. A energia psíquica reprimida busca caminhos alternativos para se expressar, e o faz através de sonhos, sintomas, lapsos, esquecimentos, atos falhos, comportamentos repetitivos e até manifestações corporais. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud explica: o desejo reprimido não morre, mas persiste, aguardando ocasião para encontrar uma via de realização. O inconsciente, portanto, é dinâmico. Ele pressiona constantemente as fronteiras da consciência, tentando se manifestar, mas ao fazê-lo precisa mascarar-se, pois a censura do eu e do superego não permite sua expressão direta. Esse é o mecanismo dos sonhos e dos sintomas, formação de compromisso entre o desejo reprimido e as forças repressoras da consciência. O processo primário. O inconsciente funciona de maneira radicalmente diferente da consciência. Enquanto a consciência obedece à lógica, ao tempo cronológico e ao princípio da realidade, o inconsciente segue o que Freud chamou de processo primário, governado pelo princípio do prazer. No inconsciente, o tempo não existe, passado e presente coexistem. As contradições não são percebidas. Amor e ódio podem coexistir pela mesma pessoa. As representações se deslocam e se condensam, formando imagens e símbolos complexos. Esses são os mecanismos básicos do sonho: condensação. Vários conteúdos se fundem em uma só imagem. Deslocamento. O afeto se transfere de uma representação importante para outra aparentemente irrelevante. Freud escreve: no inconsciente não há negação, dúvida ou grau de certeza. Tudo ali é igualmente verdadeiro. Freud, 1915, O Inconsciente. Essa frase é uma das mais importantes da teoria psicanalítica, pois mostra que o inconsciente não raciocina, não calcula, não julga. Ele apenas deseja. Sua linguagem é simbólica, metafórica e emocional. Inconsciente, o verdadeiro sujeito. Freud vai além ao afirmar que o inconsciente fala através do sujeito, mas o sujeito não o domina. Em O Ego e o Id, de 1923, ele reorganiza o aparelho psíquico, introduzindo o modelo estrutural id. Isso, o inconsciente pulsional, fonte dos desejos e instintos. Ego, eu, mediador entre o id, o superego e a realidade. Superego, supereu, a instância moral e crítica. O id é a sede do inconsciente, o reservatório das pulsões. É dele que partem as forças que impulsionam o sujeito à vida e ao conflito. Freud resume magistralmente: o id é o lado obscuro, inacessível da nossa personalidade. Ele age segundo as leis do inconsciente. Freud, 1923, O Ego e o Id. A linguagem do inconsciente. O inconsciente se manifesta por signos, lapsos e símbolos. Sua linguagem não é literal, mas metafórica. Por isso, Freud afirma que o analista deve aprender a escutar o inconsciente,
interpretando aquilo que o sujeito diz sem saber que diz. Em Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, ele escreve: os atos falhos e lapsos revelam com precisão aquilo que o sujeito queria esconder. Assim, o inconsciente fala por entre as falhas da linguagem, e o trabalho da psicanálise é dar-lhe voz. Síntese e importância clínica. Podemos então definir o inconsciente freudiano como um sistema dinâmico de representações e pulsões reprimidas que continuam a exercer influência sobre o comportamento, os sonhos e os sintomas, manifestando-se através de formas simbólicas. Na prática clínica, escutar o inconsciente é escutar o que o sujeito não sabe que sabe. É acolher o indizível, aquilo que escapa à consciência, mas que guia silenciosamente a vida psíquica. Freud resume essa missão na frase que se tornou lema da psicanálise: onde está o id, deve advir o eu. Freud, 1932, Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. Essa é a tarefa da análise: trazer à luz o que estava nas sombras, para que o sujeito possa se tornar mais inteiro, consciente e livre. As leis do funcionamento inconsciente. Freud diferenciou claramente o modo de funcionamento do inconsciente daquele da consciência. Enquanto a consciência é regida pelo princípio da realidade, pela lógica e pela linearidade temporal, o inconsciente segue uma lógica própria, a lógica do desejo, governada pelo princípio do prazer. Freud descreveu esse modo de funcionamento em seu texto de 1915, O Inconsciente, onde afirma: no inconsciente não há negação, dúvida ou grau de certeza. Tudo ali é igualmente verdadeiro. Essa frase revela algo essencial. O inconsciente não raciocina, ele deseja, ele não avalia o real como o ego faz. Ele expressa impulsos, afetos e representações simbólicas que buscam realização, independentemente de coerência lógica ou moral. Freud também observou que, nesse nível psíquico, as leis do tempo e da contradição não se aplicam. No inconsciente, passado e presente coexistem. Um trauma infantil pode continuar atuando como se tivesse ocorrido ontem, influenciando o comportamento e as escolhas do sujeito adulto. Como escreveu Freud, o inconsciente é atemporal. Ele não altera nada, não conhece passagem de tempo nem julgamento de valor. Freud, 1915, O Inconsciente. Esse funcionamento peculiar foi chamado por Freud de processo primário, que opera segundo dois mecanismos centrais: condensação e deslocamento. Condensação: diversos conteúdos inconscientes se fundem em uma única representação simbólica, como nos sonhos, onde uma imagem pode representar várias ideias ao mesmo tempo. Por exemplo, uma pessoa pode sonhar com uma casa e simbolicamente essa casa representar tanto o corpo quanto o lar materno. Deslocamento: a energia psíquica, libido, é transferida de um conteúdo importante, mas reprimido, para outro aparentemente insignificante. É o que acontece quando um desejo inaceitável se manifesta de forma disfarçada num ato falho, num esquecimento ou numa mania. Esses mecanismos são a base da formação do sonho, dos sintomas neuróticos e das fantasias inconscientes. Freud percebeu que, ao interpretar essas formações, era possível acessar o sentido oculto que o sujeito
sujeito não reconhece em si mesmo. Em A Interpretação dos Sonhos, 1900, ele escreve: o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Portanto, o inconsciente não é caótico ou irracional. Ele possui suas próprias leis, seu modo simbólico de comunicação. Ele fala por meio de imagens, lapsos, sintomas, metáforas e até mesmo do corpo. Como diria Lacan mais tarde, o inconsciente é estruturado como uma linguagem simbólica, regida por metáforas e metonímias, herdeiras dos processos de condensação e deslocamento freudianos. Autores contemporâneos como Laplanche e Pontales reforçam essa ideia ao afirmarem que o inconsciente é um sistema organizado que opera à revelia do eu, mas de forma coerente dentro de sua própria lógica. É um sistema vivo, constantemente em movimento, buscando expressão e sentido. Em resumo, o inconsciente é o território onde a razão se curva diante do desejo, onde o tempo se dissolve, onde os opostos coexistem e onde o ser humano revela aquilo que ele mesmo ignora sobre si. Como conclui Freud, somos feitos da mesma substância dos nossos